Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. A você que nos acompanha pela TV Manaim, também tem episódios do programa Ciência e Fé na plataforma do YouTube, no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. É um grande prazer falarmos a respeito daquilo que é profético, daquilo que vem da Palavra de Deus, e usamos aqui a ciência como uma abordagem didática, para aprendermos mais a respeito das coisas do reino do Senhor. E no episódio de hoje nós vamos tratar a respeito da quinta medida, um assunto que muito é usado nas aulas de seminários. Estamos aqui com membros do grupo do Ciência e Fé, pastores, para tratarmos a respeito deste tema. Portanto, logo após a vinheta, iniciaremos mais um episódio do programa Ciência e Fé. Muito bem, já estamos de volta e eu gostaria aqui de saudar os componentes da mesa. Pastor Gilson Souza, paz do Senhor, seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Amém, obrigado. Amém. William, paz do Senhor, paz dos seus companheiros que estão aqui conosco na mesa e também aqueles que estão participando conosco, nossos ouvintes e aqueles que estão assistindo e participando da nossa programação. Maravilha, né? O pastor Gilson Souza está aqui conosco mais uma vez. Vai nos ajudar muito para tratar a respeito desse tema, até mesmo porque o pastor Gilson, em muitas oportunidades, já deu essa aula em seminários e está aqui conosco para, mais uma vez, tratar desse assunto. Também gostaria de apresentar o nosso irmão, que é o ungido Cleiton Vinícius. Paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor, pastor Tiago, paz do Senhor, os irmãos que estão assistindo. Maravilha. Eu gostaria só de mencionar aqui o currículo do nosso irmão. Nós vamos tratar a respeito da quinta medida e é muito importante nós termos membros, que fazem parte dessa área do conhecimento, principalmente da quarta medida. Nós estamos falando aqui de uma área do conhecimento que é a física. O nosso irmão é licenciado em física, ele é especialista, tem pós-graduações na área de ensino de física e também no ensino de matemática. É ungido da Igreja Cristã Maranata e pertence ao grupo Ciência e Fé, está aqui conosco para tratar a respeito desse assunto. Pastor Tiago, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Gilson, paz do Senhor Cleiton, paz do Senhor os irmãos. Nós vamos aqui correr atrás dos nossos irmãos. Tentar acompanhar. Exatamente. Bem, para a gente poder iniciar esse assunto, eu já gostaria de trazer aqui uma pergunta para o pastor Gilson. Na verdade, não é nenhuma pergunta, pastor, mas uma introdução a respeito desse assunto de quarta e quinta medida, para a gente começar aqui a nossa conversa e ver o que nós vamos abordar aqui, tanto da parte da ciência, quanto do lado da palavra do Senhor. Muito bem, William, companheiros, o fato é que quando nós nos referimos a essa expressão quarta e quinta medida, nós estamos nos referindo a uma expressão que nós usamos apenas para fins didáticos, apenas para fins didáticos, porque, como todos conhecem, as quatro medidas do universo, da obra criadora, todo mundo conhece, que são a altura, a largura, a profundidade e o tempo. E, naturalmente, essas quatro medidas da obra criadora, nós podíamos dizer que elas são assim, de baixo para cima, porque provém do homem, emana do homem. Mas a quinta medida, nós entendemos que já é alguma coisa que vem de cima para baixo, ou seja, é a fé, está relacionada ao projeto de Deus, o projeto de salvação de Deus, o projeto de Deus da obra do Espírito Santo, E isso, naturalmente, isso vem de cima, isso vem de Deus. E por isso nós chamamos, então, isso de quinta medida, por uma questão apenas de didática. Agora, a quinta medida, naturalmente, quando nós nos referimos a isso, nós estamos nos referindo a uma coisa que transcende. E deixa-se claro que transcender é exatamente passar do nível das coisas que são terrenas, visíveis, e desta vida presente, para as coisas eternas, que são invisíveis, que são das coisas da eternidade, E quando você entra nas coisas eternas, quando você entra nessa quinta medida, então naturalmente você está entrando no mistério de Deus.
um mistério que a quarta medida não alcança. Quem está na quarta medida, na obra criadora, não alcança esse mistério, porque ela é finita, ela é racional. É como o caso, por exemplo, da filosofia, da teologia. Normalmente você não encontra, não se consegue penetrar nos mistérios de Deus, porque são da quarta medida. Não vem de Deus, mas vem do homem. Muito bem, né? É uma introdução bastante já robusta, né, para nós iniciarmos essa conversa aqui que o pastor Gilson trouxe. E, irmão Cleiton, o pastor Gilson aqui, ele já trouxe para nós uma abordagem inicial deste tema, e ele já mencionou, inclusive, essas medidas do universo. E eu gostaria apenas que o irmão trouxesse para nós aqui, apenas introduzindo já essa parte da ciência, né, pastor? O que seria essa relação das 4 medidas com o espaço-tempo? Porque hoje a ciência ela desenvolveu muito e já se relaciona muito essa questão do que é o espaço, da largura, altura, profundidade, mas e o tempo? Gostaria que você explicasse para nós essa nomenclatura, espaço-tempo, né? O que seria isso? Como a ciência enxerga isso para que os nossos irmãos que estão nos acompanhando entendam melhor? Como o pastor Gilson falou, né? Ficou bem assim didático da forma ali. A física, ela foi criada, né, com o intuito de quê? De estudarmos as coisas que estão à nossa volta. O homem, ele sempre quis entender aquilo que está à volta dele. E à medida dos estudos, Newton, né, ele entendeu que as 3 medidas que tinha absoluta ali seria o espaço, que é, como você falou, Sim. o comprimento, a largura, certo, e a altura. Naquilo ali, ele entendia que o tempo era absoluto. Tem até um exemplo ali, você vê nos livros de física, que o tempo era como se fosse um rio. E tudo ali passava do passado, o presente, para o futuro, e acontecia de forma com a largura, as outras medidas que ele descobriu. No entanto, isso não explicava tudo. A física newtoniana, ela explicava muitas coisas nas grandezas do mundo à volta. Mas, no entanto, algumas particularidades, não conseguia se explicar. E Einstein, o que ele viu? Ele viu que o tempo não era absoluto. E o tempo ele era uma grandeza física também, que poderia mudar conforme o referencial. Então, o tempo ele mudava conforme quem estava observando ali. Então, ele viu que o espaço ele era mutável conforme as grandezas. E também o tempo, também ele começou a ser calculado e ele não era uma grandeza à parte. Então, daí que surgiu o conceito de espaço-tempo. Né? Dali para frente, Einstein fez algumas explicações que a física newtoniana conseguia explicar, e aí ele conseguiu, com a dilatação do tempo, com o referencial que a gente chama, né, da física de referências, dependendo do observador, ele explicou que o espaço-tempo ele é mudável. Entendi, muito bom. É interessante porque as ideias de Einstein, aquilo que Einstein ele propôs, ele revolucionou, né, o campo da ciência, a área da física. Isso foi algo que despertou muito a curiosidade das pessoas, o interesse cada vez mais, tanto pela parte da física, a própria astronomia, mas eu queria até que o pastor Gilson trouxesse para nós, porque quando a gente olha para a palavra, nós já conseguimos identificar de uma certa forma que desde o princípio o Senhor já havia instituído este conceito, né, pastor? O conceito que Einstein ele traz de espaço-tempo, a gente consegue já observar isso lá no livro de Gênesis, não é verdade? Realmente, se nós formos observar aquilo que o homem cria, né, na ciência, que ele descobre na ciência, dentro da obra criadora, nós vamos observar pela palavra do Senhor que já se trata de coisas que Deus já tinha preparado tudo, né? Como nós podemos ver, por exemplo, na carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, quando se fala desse princípio absoluto
porque é um princípio que não teve outro semelhante antes. E por isso a própria palavra esclarece na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 3, quando diz: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, ou os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então aqui está realmente uma prova de que aquilo que foi feito, esse princípio foi um princípio absoluto. Deus fez algo que é diferente daquilo que o homem faz, porque o princípio do homem é um princípio relativo, né? Se ele começou a voar, por exemplo, de avião, é porque ele viu um outro princípio de voo, que foi do pássaro. Então esse princípio é relativo. E por isso, então, tudo que existe, portanto, na obra criadora de Deus, né? Por isso a palavra diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós vamos ver agora um confronto entre a obra criadora de Deus e a outra obra que é redentora. E aí nós vamos agora fazer uma alusão ao novo quadro que está aqui diante de nós, né? Que mostra o confronto entre o que é a obra criadora e a obra redentora de Deus. Por um lado, nós vamos ver exatamente no nosso quadro que tudo que está relacionado à obra criadora está dentro dos princípios de espaço e tempo, né? Espaço e tempo tem início e tem fim. Tudo tem início e tem fim. Então nós vamos ver, por exemplo, a expressão de Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Quando o texto fala, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse princípio, ali está exatamente a palavra hebraica, que é a palavra reshit, que é uma derivação da palavra bereshit. Diga-se de passagem, que a palavra bereshit, dela se pode retirar várias outras palavras, e inclusive a informação é de que são cerca de 70 palavras que são retiradas somente dessa palavra bereshit. Tem sherit, tem reshit, tem várias palavras que são retiradas e que têm significados notáveis. Como, por exemplo, ali no hebraico, o reshit está relacionado a um princípio que é um princípio físico, ou seja, criou Deus os céus e a terra, é obra criadora. Nessa obra criadora, tudo nela é relativo, né? Tudo nela é relativo. Por que é relativo? Porque o dia hoje, ele amanhece e anoitece. Mas amanhã nós teremos um outro dia que vai amanhecer e vai anoitecer. Então tudo é relativo. E aquilo que está na obra criadora é matéria. E matéria é coisa concreta, palpável. E tudo que tem na obra criadora é matéria, inclusive até energia, né? A energia, a luz, né? A luz é matéria. Todos os dias cai sobre nós a quantidade imensa de quilogramas aí de toneladas, luz, de toneladas de luz, né, que cai sobre nós e tudo. Então, isso mostra que é concreto. E, naturalmente, aquilo que está relacionado ao que o homem vê e ele imagina e ele pensa na vida terrena, dentro das dimensões da vida terrena de espaço e tempo, a razão também ela é da obra criadora. Ou seja, ela é finita, porque a razão cada um tem a sua. Você pega o princípio filosófico, por exemplo, a filosofia, né? Cada filósofo tem a sua maneira de apresentar a sua filosofia. Então isso é algo que tem início e tem fim, é algo que é da obra criadora, né? É algo que, vamos dizer assim, que começa hoje, mas pode terminar amanhã. E aliás, diga-se de passagem que a obra criadora, quando o verbo bara, que significa criou do nada para existir por um tempo determinado, se nós observarmos a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 10, ele expressa exatamente isso. Ele diz que aquilo que foi criado está reservado como tesouro para o dia da destruição, quando os elementos ardendo se desfarão e a terra se queimará. Então a expressão usada na Bíblia para mostrar que esse tempo vai chegar um momento, né, em que ele vai terminar. Agora, na obra criadora, na obra redentora, nós já vamos ver outra expressão. Nós já vamos pegar, por exemplo, o capítulo 1, verso 1 de João, o Evangelho de João, quando ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui já é diferente. Aqui esse princípio agora é um princípio eterno, não é um princípio que vai terminar um dia. Mas por que é eterno? Porque ele está relacionado ao verbo. A palavra verbo, né, tem a palavra logos, né, relacionada ao verbo. Essa palavra, ela tem um sentido, que esse sentido ele é um sentido, inclusive, abstrato. Por que abstrato? Porque ele não é palpável.
O verbo aqui não é palpável, não é a questão do verbo que se fez carne e habitou entre nós. Fez carne, tudo bem, é o Senhor Jesus, está tudo bem, isso é palpável. Mas o verbo, a palavra de Jesus, né? E que estava com Deus e o verbo era Deus, esse é abstrato. Por quê? Porque ele não depende da razão, ele depende da revelação. Ele não é de baixo para cima, ele é de cima para baixo, porque a revelação é de cima para baixo. E aí o que acontece? Enquanto tudo na obra criadora é parte, na obra redentora tudo é essência. E a essência da obra redentora é exatamente a luz, que é um assunto que nós poderíamos depois discorrer em outra oportunidade a respeito da luz, né? Mas tudo na obra redentora é luz. E é uma luz que nós vamos entender depois num outro segmento o que é essa luz, né? Que é essência na obra redentora. E aqui, enquanto na obra criadora tudo tem início e tem fim, na obra redentora tudo é eterno, é o tempo de Deus. Esse tempo aqui é contado pelas horas do relógio, é o que nós chamamos de crono, né? O cronos. Mas esse tempo aqui é o kairos, ou seja, kairos é o tempo de Deus, é o tempo profético, é o tempo que não é medido pelas mãos do homem. Então, entendemos que, portanto, essa resposta mostra que tudo aquilo que, portanto, nós vemos hoje como criação foi realmente feito por Deus e Deus fez com um propósito. E o propósito era exatamente mostrar a obra redentora dele. Amém, glória a Jesus. É até interessante porque quando a gente vai observar isso, criar do nada, ciência, como a ciência vai explicar uma coisa dessa? É impossível. Né? Então é uma ação que veio da obra redentora, da quinta medida, né? A palavra, né? A palavra de Deus, e disse Deus, né? Haja luz, e houve luz, né? E é o poder, a onipotência da palavra. Né? É importante observar que a luz criada, ela não é Jesus. A luz criada é matéria, ela vai terminar um dia, e Jesus não vai terminar um dia. Exatamente. Agora, essa luz aqui, relacionada aqui ao verbo, né? Certo. Quando ele fala o verbo, que é a palavra de Deus, aí essa aqui sim é obra redentora, essa não terminará jamais. Maravilha. É eterna. Isso mesmo. Interessante ali na física, né? Que, conforme o pastor falou, como é que era a questão de relatividade, né? Porque até Newton, ele achava que o tempo era absoluto. Então, mas que na obra criadora, nada é absoluto, tudo é relativo. Então, depois de Einstein, tudo acabou sendo relativo. E sobre essa relatividade, né? Só mesmo a obra redentora que ela é absoluta. Maravilha, maravilha. Eu queria apenas chamar a atenção daqueles que estão nos assistindo pela TV Manaim, que nós temos um canal oficial da igreja no YouTube. Lá você pode encontrar vários programas do Ciência e Fé, e não só do Ciência e Fé, mas vários programas da Igreja Cristã Maranata. Temos cultos diários, todos os dias, às 20 horas, cultos inéditos. E caso você tenha alguma dúvida em relação ao que está sendo comentado aqui neste programa, você pode interagir conosco também no chat, aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Faça sua pergunta, pode até mesmo sugerir temas para próximos episódios. Bem, o pastor Tiago, o pastor Gilson trouxe aqui para nós todos esses elementos que envolvem tanto a obra criadora, a obra redentora, e quando a gente vê a obra criadora, claramente a gente consegue identificar 3 medidas. Sim. 3 medidas ficam claras para nós. O tempo é algo mais abstrato, é difícil de você visualizar o tempo. Uhum. Para não falar impossível, não é? Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, né? Dessa dificuldade de identificarmos essa 4ª medida. Ok. Eu vou trazer aqui para os irmãos, para exemplificar aqui esse aspecto do tempo como uma medida. Quando a gente começa a trabalhar na física, na engenharia, a gente estuda algumas coisas sobre essas 3 medidas iniciais. Isso é um conceito já utilizado, que é o flatland, né? Que é você trazer tudo para um plano só. Então eu vou mostrar aqui no slide um experimento que nós vamos fazer para nós entendermos que a retirada de uma das medidas nos traz um transtorno da falta do entendimento do que está acontecendo. Esse exemplo aqui que nós estamos dando, aquele plano que nós estamos vendo ali em cinza é um plano de 2 dimensões. Só existe ali a largura e a profundidade.
não existe altura para aquele plano ali. Então, aquelas figuras que estão sendo projetadas, aqueles círculos em preto, são projeções de figuras espaciais, figuras em 3 dimensões. Mas nas nossas 2 dimensões, que é o nosso experimento ali, nós não conseguimos identificar. A gente olhando só para aquele momento ali, nós não conseguimos identificar se é uma esfera, se é um cone, se é um cilindro. E isso abre espaço para a imaginação. Nós podemos aqui, nós 4, e quem está assistindo, pode imaginar que figura que está sendo projetada ali em 2 dimensões. Isso porque falta uma dimensão, no nosso experimento aqui falta a 3ª dimensão, e isso tira o nosso poder de discernimento. Nós conseguimos imaginar um monte de coisa, mas definir não. Quando a gente introduz a 3ª medida nesse experimento, aí é o próximo slide, a gente consegue, a 3ª medida ela define. Olha, era um círculo, era um cone e era um cilindro. Tudo aquilo que nós imaginamos antes é desfeito, porque a 3ª medida, nesse caso aí, ela vem para definir. Vamos passar o próximo para a gente ilustrar mais ainda isso. Ali nós temos agora 3 quadrados que estão sendo projetados no mesmo plano. Novamente eu convido os irmãos a imaginar que figura é aquela. Pode imaginar um monte de coisa. Vamos colocar de novo a 3ª medida. Ali define. É um cubo, é um paralelepípedo e é uma pirâmide de base quadrada. Então a 3ª medida, nesse nosso exemplo, ela vem para definir. Ela vem para definir o entendimento. Toda a imaginação que nós fizemos anterior, ela é desfeita porque entrou uma medida que definiu todas as nossas figuras. Assim é a 5ª medida na revelação, que é a revelação. É interessante. A imaginação ela fica para trás. A razão ela fica para trás. Posso imaginar um monte de coisa. Quando entra a revelação ela define. Ela define porque ela vem da eternidade. Cleito. É interessante, você falou do tempo, né? E a questão é a seguinte, que Newton, ele explicava muita coisa, mas quando ia para corpos muito grandes e muito pequenos, entrava aquela que é o tempo. A medida do tempo. A medida do tempo ali entrava e se você tirasse, você não conseguia resolver um monte de problemas físicos. Por exemplo, no caso do Mercúrio, né? Para achar o Mercúrio no espaço, o que foi feito? Foi usado a física newtoniana e não se conseguia achar. Tanto que se acreditava até o planeta... Isso é até o espaço para a imaginação que o Cleito está falando. Quando você colocava as equações de Newton, você não conseguia achar Mercúrio na órbita dele do Sol, porque ele sofre com a questão relativística, né? Sim. E a imaginação humana fez o seguinte, não existe outro planeta. E deram até um nome para esse planeta, né, Cleito? Vulcano, né? Vulcano, E você vê o que é a imaginação. Nesse aspecto, o que aconteceu? Alguma coisa precisa ser acrescentada ali, que foi a medida do tempo. E aí que entrou a física de Einstein, para explicar os cálculos ali. Então, igual o pastor Tiago falou aqui, se nós tiramos alguma medida, nós perdemos o senso de realidade, o senso daquilo que realmente é, né? E por isso que nós temos a 5ª medida, que é o que nós entendemos somente através da revelação o projeto de Deus na vida do homem. A 5ª medida ela vem para definir. Nesse exemplo que o Cleito deu, só depois que você conseguiu colocar as equações de Einstein, porque o Mercúrio ele sofre com os efeitos relativistas do Sol. Então, só depois que você conseguiu é que você tirou essa imaginação. Não existe outro planeta, existe só Mercúrio. Sim. E a imaginação do homem. E quando você traz isso para a palavra, a falta da 5ª medida, se nós retirarmos a 5ª medida, o homem ele vai ter N coisas para imaginar. Aí vai entrar a sua capacidade de imaginar, aí vai entrar a sua filosofia, a sua teologia, a engenharia, a arquitetura, qualquer coisa da razão. Eu vou conseguir imaginar um monte de coisa. Mas quando a gente introduz a 5ª medida, que é a revelação, ela define. E aí toda essa razão ela é retirada. E fica só a orientação do Senhor. E aí fica um negócio definido. Porque quando o Senhor define, nosso Deus não é Deus de confusão, né? Nosso Deus ele define e está definido. E aí nós conseguimos alcançar, que o pastor Gilson falou no início, nós conseguimos alcançar o universo redentor por essa revelação do Espírito. Quando falamos didaticamente a respeito da 5ª medida,
os irmãos até estão falando a respeito da revelação. A gente fala quinta medida e associa a revelação, mas a quinta medida, ela estaria restrita à revelação, pastor Gilson, ou a gente pode ter outras ações que vêm da eternidade que simbolicamente nós usamos aí como esse elemento que é a quinta medida? Se nós pensarmos bem, imaginarmos bem, na palavra de Deus tem vários exemplos, né, de determinados momentos que a Bíblia relata em que aparece essa presença de uma, vamos dizer assim, uma dimensão diferente, né, que seria a quinta medida, né? Então, nós vemos vários casos na Bíblia, o caso, por exemplo, lá no Monte da Transfiguração, né, quando ali os discípulos viram ali Moisés e Elias junto com Jesus, eles estavam ali alcançando um tempo, uma medida ali, né, que era uma coisa vinda de Deus, não era do homem, não era da imaginação deles, eles estavam realmente vendo aquilo ali estava realmente conversando com Jesus, né, Moisés e Elias e tudo. Então a gente vê que isso realmente é algo assim, vamos dizer, bem patente do que é a diferença de uma quarta medida para uma quinta medida, né? E esse exemplo aí, né, pastor Gil, são pessoas de tempos diferentes, completamente distintos. Bem lembrado, E que estavam ali no mesmo momento. Exatamente. Mas porque o que estava sendo agido ali é a ação de Deus, estava fazendo com que aquele tempo fosse comprimido para que todos os personagens estivessem ali juntos. Igual o pastor falou, a questão da física mesmo, né? Que você vê que o tempo nosso é um tempo que tem começo, meio e fim. Só que para Deus não existe o começo, meio e fim. Deus, ele une o tempo porque ele é o Senhor do tempo. Você vê que, igual o senhor falou nesse exemplo, o pastor Tiago também, ele traz de tempos diferentes para o mesmo momento, né? Que o momento dali, tem outros exemplos, né? Sim. Do relógio de Acás, João quando viu os santos lá, então ele entrou num tempo diferente, numa revelação que não se pode contabilizar dentro dos parâmetros físicos que a gente conhece. Você entra no tempo de Deus, que o pastor Gilson também falou no início, o Cronos, que é o tempo do homem, mas quando você entra no Kairos, que é o tempo de Deus, tudo é possível. É verdade, verdade. A gente vê inúmeros exemplos da palavra dessas ações que não são explicadas, né, por causas naturais, né? Por exemplo, você tem o Vale dos Ossos Secos. Ossos secos, sem vida, mas por uma ação ali, o profeta ele vai profetizar, ele vai falar daquilo que vem do Senhor, ali, aqueles ossos eles se juntam. Para que posteriormente uma sucessão de eventos acontece, né, com a formação de nervos, carne, e até que aqueles corpos tenham vida, é algo extraordinário, né? É uma ação da quinta medida. E temos outros exemplos também, né, na palavra, é apenas um deles. Mencionou aqui a respeito do relógio de Acás, você tem a própria ressurreição de Lázaro, que é extraordinário, né? Ali foi maravilhoso, né? Porque depois de 4 dias, aquele corpo estava sofrendo os efeitos de um tempo, né, de 4 dias, o qual já cheirava mal, né, como disse Marta, né? Não pode abrir o túmulo porque já cheira mal. E ali o Senhor Jesus fazia aquilo retroceder 4 dias antes para trazer Lázaro de volta, não com o corpo em deterioração ou deteriorado, não, mas o corpo vivo novamente, como antes dele ter morrido. Realmente é uma coisa extraordinária, né? É só o poder da palavra de Deus, porque nesse caso que o pastor está comentando, você vê que Lázaro, 4 dias morto, ele já estava no estado de decomposição que a gente conhece hoje como decomposição ativa. Então já estava, humanamente falando, não tinha mais retorno. Mas a palavra de Deus, ela muda todas as coisas, né? Aquilo que é impossível, Deus fez retroceder o que nós conhecemos na física, né, como a entropia, né, que é a ação do tempo sobre as coisas. Deus fez retroceder essa ação do tempo sobre Lázaro ali, o corpo foi regenerado, mas não só isso, né, ele também ressuscitou, e ali foi um milagre da parte do Senhor, a ação completa do poder de Deus na vida do homem, né? Chegando aqui no final do nosso episódio, né, até com as considerações finais, pastor, como que a gente pode aplicar a quinta medida no estudo da palavra, né, de uma forma geral? Veja bem, existe um aspecto na Bíblia que é a parte, vamos dizer assim, literária da Bíblia, ou a letra, nós chamamos de a letra, né, aquilo que você lê na Bíblia.
Agora, o que é notável é que houve uma referência do apóstolo Paulo relacionada com a escritura da Bíblia a nível de letra, quando ele disse assim: a letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, esse aspecto aí é que está o divisor entre o que é a letra, que é obra criadora, e aquilo que o Espírito Santo dá vida, que é obra redentora. Então, nós podíamos dizer, eu me lembro de uma experiência de um rapaz novo convertido, que ele estava diante de uma situação de emergência e ele clamou pelo sangue de Jesus, pedindo um livramento, e naquela hora ali ele abriu a palavra. E quando ele abriu a palavra, ele leu a obra criadora, ou seja, aquilo que ele viu ali na letra, estava escrito assim: sacrificarás um cordeiro. Mas naquela hora ali, o Espírito Santo agiu nele, no coração dele, na mente dele, e revelou para ele que aquilo que ele estava lendo era para ele fazer o seguinte: não era para ir lá procurar um cordeiro, para sacrificar um cordeiro, que nem daria tempo, porque ele precisava de uma ação de livramento urgente ali. Então ele entendeu que era permanecer ali no clamor pelo sangue de Jesus. E ele, ao permanecer, quando ele levantou a cabeça e abriu os olhos, a pessoa que vinha ao encontro dele, já inclusive com arma na mão, ele não viu mais essa pessoa. Então, qual é a explicação? Ele alcançou uma quinta medida e nessa quinta medida ele recebeu um livramento. Experiência maravilhosa, não é? Bem, nós estamos chegando ao final de mais um episódio. Queria agradecer a participação dos nossos companheiros. Irmão Cleiton, paz do Senhor. Até a próxima. Paz do Senhor. Pode ser o pastor Tiago, pode ser o pastor Gilson. Paz do Senhor. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e até o nosso próximo programa. A paz do Senhor.